Bom, pessoal, vamos começar então mais uma aula nossa de mecânica, agora trabalhando sobre esforços internos presentes em vigas, tá? Isso aqui é uma viga, tá? Então a gente vai trabalhar bastante com esse conteúdo agora. E quais são as características principais de uma viga? O próprio peso dela, né? Apesar de a gente não fazer exercício utilizando o peso, porque aí eu precisaria mexer com o material, mas o peso dessa viga, ele é uniformemente distribuído. Então, antes da gente calcular os esforços internos que tem numa viga, porque eu não consigo calcular isso com o carregamento distribuído, eu tenho que ensinar vocês a concentrar o carregamento, tá? Vejam esse exemplo aqui, ó. Isso aqui é uma viga com carregamento distribuído. Em um determinado trecho dela, eu tenho uma carga de 6 kN por metro, 9 e 3 kN por metro, tá? É muito simples o cálculo disso aqui. Para concentrar a carga, eu tenho que considerar somente a área da figura. Esse carregamento aqui é no formato retangular. Quanto que vale a área de um retângulo? Base vezes altura. Então, a carga concentrada desse trecho aqui é 6 vezes 1,5, 9 kN, tá? A mesma coisa, isso aqui é um retângulo. A área de um retângulo, base vezes altura. Nesse caso, a base é 3 e a altura 9. Mas eu posso multiplicar kN por metro? Pode. Na hora que você multiplicar esse por esse, vai cortar esse metro aqui com esse metro. Sobra apenas kN. 9 vezes 3, 27 kN. E o mesmo aqui para essa terceira carga. O que é um detalhe importante dessa parte do cálculo? Existe um ponto onde eu vou concentrar essa carga. Sempre é no centro geométrico da figura. No caso do retângulo, é no meio. Então, se eu vou concentrar isso aqui, ó, vai virar 9 kN aplicado no centro desse carregamento. Se ele tem 1,5, 0,75 para um lado e 0,75 para o outro, né? Nesse caso aqui, o exercício pediu para a gente calcular as duas reações de apoio. Vamos concentrar primeiro, eu não consigo calcular com carregamento distribuído. Depois eu tenho 9 vezes 3, 27, 1,5 de cá, 1,5 de cá, e o mesmo 3 vezes 1,5, 4,5, 0,75, 0,75. A partir disso daqui, eu consigo calcular as reações de apoio. Eu tenho aqui um apoio fixo e um apoio móvel. Mas por que nesse caso, no apoio fixo, eu deixei só uma reação? Porque eu já sei, como eu não tenho cargas horizontais, a reação em x vai ser 0. Mas deveria ter aqui, se existisse uma carga horizontal, a reação seria nesse apoio de cá, tá? Geralmente, vigas, elas não foram feitas para suportar esforço horizontal, até porque o esforço que ela aguenta horizontal é muito maior do que o esforço que ela aguenta vertical. Então, por isso que a gente nem se preocupa muito com esse carregamento aqui. Vamos calcular o momento aqui, então. Se eu fizer somatório de momento em B, eu encontro o valor de AY, não é isso? Porque eu não preciso conhecer o valor de BY. Então, somatório de momento em B. Quem que gera momento em B? Esse 4,5 faz com que essa estrutura gire no sentido horário. Então, é menos 4,5 vezes 0,75. Esse 27 gira no sentido anti-horário, com uma alavanca de 1,5. Então, 27 vezes 1,5. Depois eu tenho o AY no sentido horário, olha só. Sentido horário. Não é aqui que a reação tem que dar negativa, é no final. Aqui, se der negativo, eu tenho que inverter. Aqui, olha lá, menos AY vezes 3. E depois esse 9 aqui no sentido anti-horário. 9 vezes 3,75. 3 mais 0,75. Faz a conta, AY 23,63. Depois, BY. Aí de duas uma, ou você coloca momento em A e descobre BY, ou faz somatório em Y. Como você tem duas cargas que você não conhecia, mais uma você já conhece, BY descobre agora. Menos 9, está para baixo, mais o AY, 23,63, menos 27, mais BY, mais 4,5. Isolo BY, 16,87 newtons, tá? Então, a intenção dessa parte da matéria é simplesmente mostrar como concentra o carregamento retangular, tá? Existe agora o carregamento triangular, tá vendo? Ó, são os únicos que nós vamos trabalhar nesse momento da disciplina, o retangular e o triangular. Qual que é a diferença? Basicamente nenhuma, tá? Para eu concentrar essa carga aqui triangular, é a área de um triângulo. Base vezes altura dividido por 2. Então, vai ficar 3 vezes 1,8 dividido por 2, que dá 2,7 kN. A diferença para o retangular é aonde essa carga vai ser aplicada. O centro geométrico de um retângulo é no meio, porque ele é simétrico em todas as direções. No caso de um triângulo, é a 1/3 da base. A base é onde tem esse ângulo de 90 graus aqui, ó. Então, eu vou concentrar esses 2,7 a 1/3 de 1,8, começando daqui para lá, e não de cá
para o centro da viga. Sempre é onde tem um ângulo de 90 graus. Se por acaso esse carregamento fosse assim, ó, descendo, aí sim seria 90 graus daqui para cá, tá? Então vai ser 1/3 de 1,8 é 0,6. 0,6 daqui para trás, tá? Lembrar muito bem disso. É aonde tem um ângulo de 90 graus. Sempre é a partir dele. Concentrei as duas cargas. Se eu quisesse calcular momento, reação de apoio, é aplicar o cálculo aqui de novo. Nesse caso, foi pedido simplesmente para concentrar as cargas, certo? Depois que eu aprendi a concentrar essas cargas, existem agora os esforços internos, que é o motivo dessa aula de hoje. Quando eu faço um corte numa viga, assim como foi na treliça seções, eu tenho o esforço normal, o esforço cortante e o momento fletor, tá? Como se fosse daqui. Cortei a viga no ponto C, eu tenho o lado esquerdo e o lado direito. Nesse momento, para calcular esses esforços, a gente pode escolher. Se eu escolher o lado esquerdo, eu tenho que obedecer essa convenção de sinal aqui. O esforço cortante descendo, esforço normal saindo da viga e o momento fletor anti-horário. É uma convenção que os engenheiros utilizam. Se eu for escolher o lado direito, é o contrário. Se o esforço normal veio para a direita, o esforço normal de cá vai para a esquerda. Se o esforço cortante aqui desce, do lado direito sobe. Isso aqui é anti-horário, de cá tem que ser horário. Para dar ação e reação. Se você não utilizar isso, você não vai encontrar os mesmos resultados. E tanto faz você escolher o lado esquerdo ou o lado direito. Os valores vão ser exatamente os mesmos, tá? Aqui tem a simbologia, lá, cortante descendo, esforço normal e momento fletor. Nós vamos aprender a calcular esses esforços aqui, tá? Olha só o exemplo. Está pedindo para nós encontrarmos os esforços internos no ponto B e no ponto C. Isso aqui tem um motivo que nós vamos ver na aula seguinte, mas é imediatamente antes da carga e imediatamente depois da carga, certo? O que eu tenho primeiramente para calcular? Se eu for escolher o lado esquerdo, vamos supor, fiz o corte em B e eu for escolher o lado esquerdo, eu preciso obrigatoriamente conhecer essa reação de apoio aqui. Então, por isso que eu vou calcular essa reação de apoio primeiro. Está aqui o cálculo dela, não vou detalhar, porque nós já vimos isso em outras aulas, mas o valor dela vale 5 kN. Quem quiser reparar no cálculo aqui vai conseguir enxergar isso. Vou desenhar o diagrama de corpo livre exatamente do ponto para a esquerda, foi o que eu escolhi. No ponto B, para a esquerda, não tem a presença da carga de 6 kN. Então, ele é exatamente isso daqui, ó, do ponto B para a esquerda. Se não tem mais nenhuma informação para colocar aqui, o esforço cortante desce, momento fletor sai, esforço normal sai, momento fletor anti-horário. Somatório de forças em X, eu vou descobrir o NB. Tá aqui, ó, somatório de forças em X não tem nada, NB igual a 0. Depois, somatório de forças em Y, 5 subindo, menos V descendo, não tem mais nada, então V é igual a 5 kN. Já é o esforço interno, o esforço que causa cisalhamento. Momento fletor, tá? Esse sinal aqui significa que anti-horário é positivo. Menos 5, ó, vai girar no sentido horário, menos 5 vezes 3, mais o próprio MB, quem eu estou descobrindo, quem eu estou querendo descobrir, anti-horário. MB igual 15 kN metro. Depois eu vou no ponto C, olha o ponto C como é que ele é. Vou fazer um corte aqui e ainda vou continuar escolhendo o lado esquerdo. Então, agora aparece a carga de 6 kN. E faço a mesma análise. Somatório de forças em X, não tem nada em X, NC é igual a 0. Somatório de forças em Y, 5 kN, menos 6, menos VC. Agora aparece o 6. VC muda para menos 1 kN. Somatório de momento, olha lá, o anti-horário é positivo. Menos 5 vezes 3, ó, vai girar no sentido horário, então é menos. Braço de alavanca 3, mais MC, então sentido anti-horário. MC, o momento fletor não muda, continuou 15 kN. O único que mudou foi o esforço cortante. Então eu conheço a viga antes e depois da carga de 6 kN. Ok, pessoal? É isso, até a nossa próxima aula, um grande abraço.